conversa, ela traz como tema principal aí ser LGBT. Ela é uma conversa que está sendo feita entre um jornalista LGBT e um ator LGBT, o que faz toda a diferença aí para o processo. E a gente sabe que você nunca escondeu, mas começou a falar publicamente sobre o tema nos últimos anos com maior frequência. E por que essa decisão, iniciativa? Teve um contexto, um histórico, foi programado, tem uma história? Como que nasceu esses vídeos que têm sido tanto divertidos como educativos? Eu acho que a partir do momento que eu resolvi falar sobre o assunto, eu me questionei, perguntei o que eu resolvi falar a respeito da minha orientação sexual. E como eu sempre tive essa ferramenta, o Instagram, desde a época que eu fiz Cordel Encantado, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que teve Instagram, só que eu usava ele muito para postar fotografia. E o próprio veículo, ele se desenvolveu muito a plataforma, né? E se tornou um grande sucesso. E eu vi dentro do Instagram uma oportunidade de conseguir falar sobre o tema, não só falar da minha orientação sexual, mas falar sobre o tema para que outras pessoas pudessem ter menos preconceito, assim como eu. É quase um serviço público assim que eu faço. Através do meu trabalho, através da comédia, através de assuntos sérios, através de uma variação de temas que eu acho que tem a ver com a minha vida e com quem eu sou. Primeiro, qual a necessidade de eu falar sobre a questão da orientação? É o que eu sou, né? Depois de um tempo na minha vida, eu acho que através de muitos anos de psicanálise, também através pelo fato de eu não ser mais criança, pelo fato de uma série de coisas que aconteceram na minha vida, desde a pandemia, desde a perda do melhor amigo, desde uma série de questões assim, fizeram com que eu questionasse uma série de questões na minha vida e até mesmo dentro da minha prática religiosa, que eu sou budista há mais de 25 anos, e o budismo é fundamentalmente uma religião humanista. Ou seja, para eu estar feliz, eu preciso que você seja feliz. Porque o universo que está ao nosso redor é um retrato daquilo que eu carrego dentro de mim. Então se tornou meio inadmissível, se tornou meio incoerente com a minha postura religiosa. Eu sou responsável por um distrito budista no Rio de Janeiro. Se tornou incoerente eu não falar sobre esse tema para pessoas que sofrem muito e para outras pessoas que não sofrem poder ter mais empatia com pessoas como eu. E se aliou o fato de que se tornou muito gostoso fazer isso, através da minha criatividade, é um fenômeno artístico também que acontece comigo. Eu me divirto muito fazendo o que eu faço no Instagram, é algo muito gostoso, divertido, me inquieta, me faz pensar, me acelera, tá sendo muito feliz, assim. Eu tenho recebido muitas mensagens positivas, não só de pessoas que são da minha comunidade, como de pessoas que são... Eu atualmente eu tenho sido reconhecido na rua muito mais pelo Instagram do que pelas novelas que eu faço. É isso que eu ia falar. Ao mesmo tempo, você também se reposiciona, né? Traz um novo público. E um público muito necessitado de pessoas que falem o que eu estou falando. Porque se a gente pensar na gente, nós não tivemos exemplos, né? Referências, né? Quem foram as outras pessoas que falaram sobre esse assunto da maneira como eu falo hoje? Se você perguntar para mim, eu não tenho essa referência. Acho que precisamos de pessoas como façam isso, para que outras pessoas se sintam que existem iguais a elas, né? Para as pessoas se sentirem menos ETs no mundo, né? Eu sou um cara que veio do interior do Rio Grande do Sul. E quando eu comecei a intuir a questão da minha sexualidade, eu me senti um ET e eu sofri muito por isso. Década de 70, eu nasci no ano de 70, interior do Rio Grande do Sul. Vamos pensar que a minha sexualidade começa a vir aí a partir de, sei lá, 12 anos, 11 anos, quando talvez o desejo começa a ficar mais claro, né? Acho que por aí foi muito difícil isso tudo que aconteceu comigo. Foi muito difícil o preconceito que eu sofri ao longo da minha vida. E ao mesmo tempo que isso tudo me tornou um homem mais forte. Quando eu resolvi falar, a grande razão disso foi para eu eliminar em mim o meu próprio preconceito também. Porque, por natureza social, nós somos homofóbicos, nós somos machistas, nós temos preconceito racial, né? A gente tem que tomar cuidado no nosso dia a dia justamente para tomar uma postura contra isso
porque tá na natureza da nossa sociedade. Quando você vê, meio sem querer, você tá magoando uma pessoa que tá do seu lado. Eu, há muito pouco tempo atrás, eu fiz um espetáculo que era baseado naquele filme 12 anos de escravidão. Eu era a única pessoa branca dentro do espetáculo. E o espetáculo falava sobre racismo. Não é um preconceito que eu sofro, mas eu sofro preconceito em outro lugar. E foi muito interessante para eu perceber a visão que as pessoas podem ter quando você vai falar alguma coisa que te incomoda muito e que diz respeito à tua sexualidade, ou que diz respeito à tua cor, ou que diz respeito... E para muitas pessoas isso é mimimi. Mas não é mimimi para quem sofre diariamente com preconceito. Então, para mim, foi muito interessante eu ter a chance e a oportunidade de ver outro tipo de preconceito, extremamente virulento, extremamente feroz, atingindo outras pessoas num exemplo diário, uma prática diária do dia a dia. E talvez eu tenha só conseguido me relacionar de uma maneira muito positiva com todo esse processo, porque eu internamente também sei o que é preconceito, né? Então, se eu pudesse ser essa pessoa que tenta discutir o assunto, tenta brincar com o assunto, e eu me divirto também falando sobre o assunto, eu resolvi assumir essa postura de vamos lá, vamos falar. Vamos brincar com isso, vamos mexer com esses dogmas que as pessoas acreditam, vamos, já dizia Nelson Rodrigues, né, pimenta nos olhos dos outros é doce de leite, né, eu faço uma brincadeira no meu Instagram que ele é hétero, mas eu posso chamar ele pra ir lá em casa, mas ele, quando as pessoas veem isso, elas dizem, olha que engraçado, mas eu penso assim do gay. A minha comunidade também tem preconceito contra eles mesmos, mas o maior preconceito é de quem é heterossexual. Então é justamente se eu quero atrair essas pessoas, que eu quero chamar essas pessoas, que eu quero falar sobre esse tema com essas pessoas, é desse jeito que eu tenho que tentar, com humor, com leveza, chamando uma ironia, uma inversão de valores, para as pessoas sacarem o que elas estão fazendo. Porque geralmente as pessoas não entendem, elas podem achar que é mimimi. E você sabe que aconteceu essa semana um fenômeno interessante comigo, né? O meu Instagram vem crescendo muito, 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 né? E essa semana eu postei um vídeo que eu brincava com o filme Ghost. Essa postagem fez eu perder 1.000 seguidores. Porque você pode ser viado, você pode ser engraçado, mas tem que ser engraçado, divertido, fazer as pessoas rir. Naquele vídeo, por mais que fosse engraçado, era uma comédia indireta. Eu tocava no corpo de um outro homem. Apesar de não acontecer nada demais ali, tinha uma realidade de um nível de sedução entre dois homens ali. Num dia eu logo recuperei isso, mas eu achei interessante observar esse fenômeno. O nosso lugar, muitas vezes, do gay, para ser aceito, tem que ser divertido, tem que ser engraçado. A gente vê isso muito nas novelas, né? A gente nunca teve um personagem homossexual numa trama que tivesse uma boa dimensão até hoje. A gente tem personagens modestos, podem ser bons, mas são modestos. E quando a gente tem um personagem grande, ou é muito engraçado, ou dá muita pinta. Ou seja, um tipo gay como eu, que tem uma passabilidade entre o universo heterossexual, é mais complicado. Porque aí as pessoas se olham e digo, não, peraí, meu marido é como aquele cara, será que meu marido é gay, né? Quando você fala aí de perder 1.000 seguidores, acho que mostra também que talvez você tenha quem consuma aquilo achando que é diversão, achando que é chacota. E aí surge uma oportunidade dessa como Ghost, e aí você educa, você mostra onde você quer chegar, né? Então você não perde, você realinha a sua proposta, né? Eu acho que mais ou menos, porque justamente eu quero atingir as pessoas que têm preconceito também. Eu acho que nesse caso especial desse vídeo, talvez a sensualidade dos dois corpos tenha incomodado. Porque quando eu resolvo também falar sério sobre o assunto, quando eu discuto ele sério, com um texto, vamos falar sobre tal coisa de uma maneira séria, as pessoas embarcam também. Claro que a comédia, meu filho, engaja direto. Mas as pessoas engajam também. Mas eu acho que ali o que incomodou foi o toque de dois homens. Quando eu coloco no meu perfil do Instagram o viado da família brasileira, eu quero dizer duas coisas ali. Primeiro, eu quero dizer que na família brasileira também existe pessoas como eu. E a segunda coisa que me lembra muito Rogéria, era o travesti da família brasileira, porque a Rogéria era aceita pela família brasileira. E aconteceu um fenômeno interessante comigo. Eu fui abraçado.
As pessoas começaram, meu Instagram começou a crescer, as pessoas começaram a me falar comigo, as pessoas começaram a me agradecer, eu recebi um carinho gigantesco, eu fui parado na rua por mães, muitas mães vieram me agradecer essa representatividade, e muitas mães vieram me agradecer o fato de que elas começaram a aceitar mais os filhos dela, graças ao exemplo que eu estava dando. Eu tive um exemplo logo que eu falei no Domingão, na Dança dos Famosos, sobre isso, que um cara me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu não sei quem você é, eu não vejo novela, mas a minha mãe é muito sua fã. Olha. E a minha mãe me ligou chorando porque ela só começou a me aceitar porque ela disse que o cara que ela mais admirava na televisão era igual ao filho dela. Há 3, 4 dias atrás, eu estava aqui no Projac e tem aquelas pessoas que ficam na entrada, às vezes, para tirar fotos com a gente. Apareceu uma menina que olhou para mim e disse assim, eu quero te dizer, te agradecer muito porque os meus pais só me aceitaram por sua causa. Então, quando você vê que coisas assim acontecem, você vê a carência e a necessidade que as pessoas têm de representatividade. Das pessoas entenderem que nós não somos ETs, que nós não somos monstros, que nós somos iguais a elas, que nós não somos tão diferentes assim. A gente apenas gosta de coisas que você talvez não goste. Ou talvez goste, justamente isso seja o que mostra um espelho para você e te incomode tanto pelo fato de existir um preconceito muito grande na sociedade. Eu fico muito feliz hoje de estar tendo a chance e a oportunidade de ser esse exemplo. Eu realmente fico muito feliz de conseguir tocar o coração de algumas pessoas, de algumas mães, de acalmar o coração de algumas mães, de fazer com que pessoas se sintam pertencentes. Porque essa foi uma grande decisão minha, porque eu necessitava pertencimento. Para muitas pessoas que não sofrem de preconceito, vão escutar o que eu estou dizendo e vão dizer, isso é mimimi. Pertencer ao quê? Ninguém precisa saber da sua sexualidade. Você não sabe o que é viver e passar a sua vida escondendo quem você é. Todo hétero, mas o heterossexual não fica por aí dizendo que é hétero. Fica. O heterossexual está no trabalho e diz, hoje eu vou para casa mais cedo porque a minha esposa está me esperando. Ele coloca uma foto da família na mesa do seu escritório. Ele a todo momento está manifestando a sua heterossexualidade, porque a heterossexualidade dele, na maior parte dos casos, é bem vista, é bem aceita. Nesse sentido, eu me tornei essa pessoa hoje que levanta essa bandeira de uma forma alegre, divertida, e estou muito feliz por fazer isso. Maravilha. Uma coisa que eu acho que você gostaria de falar nesse mês aqui de diversidade, que eu acho que eu queria saber a sua opinião, é que toda vez quando entra a campanha de mês da diversidade, né, fala-se do tema, o assunto é preconceito e ele precisa ser discutido, como você bem mesmo explanou, de formas lúdicas, de formas didáticas, né, sem ser agressiva, mas que outro tema acho que a gente pode falar quando o assunto é diversidade, quando o assunto é inclusão LGBT, além do preconceito, que outro tema que é atual, que é necessário? Eu acho que é a inclusão, né? Talvez a nossa inclusão no trabalho, na inclusão na sociedade, a inclusão nos lugares. Se você não tem amigos gays, tem alguma coisa errada, né? Porque tem muita gente gay no mundo. Desculpe te contar essa realidade. Se você não tem um colega de trabalho gay, tem algo acontecendo estranho, né? A mesma coisa eu diria para se você não tem um amigo preto, se você não tem um colega de trabalho preto, se na sua festa de aniversário não vem nenhum gay, isso fala muito de quem você é. Porque certamente na sua família tem algum gay, certamente no seu ambiente de trabalho deveriam ter pessoas gays ou tem alguma pessoa que faz. Então eu acho que é isso. Fico pensando o que mais falar, onde a gente sofre é nosso preconceito, é onde mais as pessoas têm de todas as letras que a nossa sigla compõe, a maior parte delas é o preconceito que fica derivado em muitas vezes falta de chance de oportunidade de trabalho, você não é aceito no ambiente familiar, você muitas vezes não é aceito na sua prática religiosa, porque existe muitas pessoas preconceituosas aí. A gente sempre vai bater na mesma trave, né? Preconceito. Sim. A gente precisa de pessoas que tenham poder, que tenham alcance, que decidam terminar com isso, que tomem a decisão de apoiar a nossa causa. Por mais que o mundo inteiro ainda exista muito preconceito em todos os lugares, a gente necessita de líderes que digam chega e que levantem essa bandeira.
muito poucos personagens gays nas tramas, né? Em Amor Perfeito, você está fazendo o Érico, né? Que é um personagem gay. E eu queria saber se foi coincidência ou se esse convite veio por causa desse momento de discussão, né? E a partir daí também discutir sobre o panorama geral. Você acha que está acontecendo essa mudança, fugindo daquele estereótipo de gay Vera Verão, Clodoaldo Valério, ou se ainda está lenta? Como que você analisa? E o Érico, ele contribui um pouco para isso, né? Ele contribui, mas antes de tudo eu quero dizer que somos plurais dentro do nosso universo. E tem que ter lugar para Vera Verão também. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado, porque às vezes, para as pessoas não acharem, porque tem muito cara que é gay, diz assim, tudo bem ser gay, mas precisa dar pinta? Precisa, ué. Se a natureza do cara, se a manifestação social do cara é essa, deixa o cara, ué. Eu acho que o fato, inclusive, de eu dar menos pinta, talvez do preconceito que eu tenha sofrido na minha vida. Talvez se eu não tivesse sofrido essa cicatriz, talvez eu tivesse um jeito mais delicado, mais conectado com o que as pessoas acham que é o feminino, talvez. Nas histórias, eu acho que meu sonho é ver um Brokeback Mountain numa novela. Você já viu até hoje? Eu não vi. A gente necessita de pessoas compromissadas com a nossa causa. Compromissadas e que tem um poder para ela. A gente já está fazendo isso, o barulho que a gente já está fazendo já é grande. Pessoas como eu, há muito pouco tempo atrás, jamais existiriam, jamais estariam trabalhando, há muito pouco tempo atrás, mas a gente precisa de entidades compromissadas a terminar com o preconceito. Acho que a gente ainda está indo devagar. Eu não vejo esse personagem sendo escrito até os dias de hoje. Bom, acho que o último assunto aqui que a gente poderia falar é sobre o seu casamento, né? Você está casado há 17 anos, então você tem um lugar de fala, né? Você é casado com um dos autores das novelas mais repercutidas, tem um perfil totalmente diferente, ele não costuma muito aparecer na vida pessoal, mas isso também não importa, né? Mas é significativo, porque nós estamos falando de duas pessoas da teledramaturgia, né? E eu imagino que você tenha todo o apoio dele nesse seu trabalho das redes sociais. Tenho todo o apoio, mas o João não é muito conectado com as redes sociais, não é um fenômeno que ele curte, ele é um homem mais dos livros, dos filmes. Então não é muito a praia dele. O João é muito diferente de mim, eu acho que o nosso casamento dá certo, e aliás eu acho que é um conselho para todos os casamentos, porque a gente não é chato um com o outro. A gente não força o outro a conviver com uma realidade que talvez não seja a realidade que a pessoa quer. Ele tem gostos que são dele, eu tenho os meus gostos. Quando a gente se encontra tá lindo, temos muito assunto para conversar, tem muita troca para fazer, mas a gente não obriga com que o outro seja exatamente como eu sou. Ele é diferente de mim, eu sou diferente dele, e a gente se respeita dessa maneira. A coisa mais chata do casamento é isso, né? As pessoas se casam, aí você casou com uma pessoa, você gostou de quem você casou. Aí você quer transformar a pessoa, não é exatamente do jeito que transforma a pessoa, ela faz o que você queria. É que eu acho que por ser, quando o casamento ele é LGBT, as pessoas tentam criar essas figuras, né, estereotipadas, e a gente tem que fugir disso. Juntos, vocês têm o Pedro, né, que é, acho que com 4 anos o filho de vocês. Não, ele tá com 3 anos e 9 meses. Bom, criar um filho é uma tarefa difícil, independente de orientação sexual. Mas existe algum cuidado, alguma importância que você leva à frente de tudo perante a criação do seu filho, tratando-se de um país como o nosso? A gente tem papéis diferentes na criação do Pedro, assim, eu sou muito o que normalmente seria o que a mulher faria, né? Eu sou o cara que sabe da comida, sabe da hora do sono, sabe das vacinas, sabe das datas de aniversário, dos amiguinhos, sabe da professora. O João é mais o pai brincalhão. Eu acho que talvez pelo fato de eu não ter tido o exemplo feminino, né? No sentido assim, eu não sou mulher, né? E geralmente a mulher tem a mãe, tem a tia, tem a avó que já criou aquele ser, geralmente com a postura de que um dia você vai se tornar mãe. Então é uma sabedoria que vai passando de geração para geração. No caso de um homem, não existia uma expectativa até bem pouco tempo atrás de que eu seria pai. Então eu tive que aprender. Pelo fato de eu ter que aprender, eu fui diretamente nas fontes, nos melhores profissionais que poderiam me ajudar.
médicas, vídeos, estudo que falam sobre as horas de sono, que falam sobre a fralda, que falam sobre o desfraude, e eu fui entrando em contato com essas educadoras. É muito engraçado quando você me vê num encontro, numa festa, eu cercado de outras mulheres com outras mães, e eu começo a conversar sobre filhos. De repente elas param, elas começam a me olhar e dizer: como é que você sabe disso? Eu acho que o segredo de uma criança tem o olhar do pai, tá tudo certo. O pai pode trabalhar, a mãe pode trabalhar, tá tudo certo, mas existe aquela pessoa que queria muito, que quer muito a existência daquela outra. O Pedro tem certeza absoluta disso. Eu sempre fui um cara muito seguro de minha decisão de ser pai. Então todo o universo que gira em torno da vida do Pedro foi preparado para que ele existisse. Eu acho que a nossa conversa foi assim produtiva e tanto para o tema, para mostrar assim que tá tudo bem você ser gay, você pode atuar, você pode casar, você pode ter filho, e desde que isso seja respeitado e que isso seja sempre falado como é. Então, acho que o que deu mais para tirar daqui é isso. Se você quiser deixar algum recado, alguma mensagem para quem é seu fã, é fã de TV, é fã desse universo de celebridades e tem aí ainda alguma dúvida sobre abraçar ou não a diversidade, fica à vontade. Eu aprendi muito através da minha prática religiosa, que é uma prática que fez eu entender que tudo que compõe o mundo está dentro de mim também. Se você é preconceituoso, se você tem dificuldade de lidar com o que é diferente de você, isso fala de um aspecto muito importante da sua existência, que certamente vai trazer dificuldades em vários outros aspectos da sua vida, que é a dificuldade de se conectar com o alheio, com o que é do outro, da aceitação do afeto do outro. Acho que quando todas as pessoas conseguirem abrir os seus corações e entender que não é problema ser diferente, eu acho que nós entraríamos em outro patamar de evolução muito melhor. Muitas vezes as pessoas se pegam a dogmas religiosos para falar sobre a questão da sexualidade, e elas esquecem que, para começar, nem todo mundo pratica a mesma religião que você pratica. As pessoas muitas vezes vêm com ideias universais como se as outras pessoas, todo mundo fosse da mesma prática. E aí já começa um desrespeito à própria religião da outra pessoa. Eu, por exemplo, sou budista. Na minha prática budista, não existe problema nenhum entre você ser da minha comunidade. Nenhum, muito pelo contrário. Não é uma questão. Muitas vezes eu acho que as pessoas se apegam nisso nos seus próprios preconceitos, para botar para fora, às vezes, uma violência, uma agressividade que está nelas e que não teria muito nem a ver com a questão de orientação sexual. É uma pena, lamento. Espero que todo mundo tenha a chance e a oportunidade de evoluir e crescer mais. Vai ser melhor para todos.